Aí você não cumpre esse princípio. Aí você questiona, você briga, porque você vai para a internet e tem um monte de gente falando que isso não precisa. Aí nós vivemos os dois extremos, o extremo da deturpação e o extremo da negligência, onde nós temos a graça barata, aquela que não precisa fazer nada, que não precisa cumprir princípio nenhum. E se eu quero viver o propósito, eu tenho que cumprir o princípio, querido, para você viver. Você vê as tuas finanças sendo abençoadas, cumpra o teu princípio nelas. Isso não pode ser por manipulação, tem que ser a tua paixão. Meu Deus, você tem que vibrar. Quando eu pego o dinheiro na minha mão, sabe qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é dizimar, é ofertar, é separar. Pergunto para o meu filho de 11 anos, Átila, quando você recebe um dinheiro, qual é a primeira coisa que tu faz? Fala alto. Dizima e investe. Ele dizima 10% e 10% ele investe. Para quê? Para o futuro dele. Ensina os teus filhos. Eu ensino o princípio para os meus filhos. Mas se você não consegue cumprir o princípio, como que você vai dizer: Deus me abençoa, me dá, coloca na minha mão, eu quero ser próspero? Não dá. Lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10, fala a respeito do princípio de você honrar ao Senhor com os teus bens, com as tuas finanças. Está escrito lá, coloca aí, Provérbios 3, 9 e 10, vamos ver o que a Bíblia diz. Salomão, o homem mais sábio da terra, escreveu: honra ao Senhor com... A pergunta que eu quero fazer é: Deus precisa dos teus bens? Isso fica até meio contraditório. Honra ao Senhor com os teus bens e com aquilo que sobra, com aquilo que sobra, aquela merreca que sobrou, você entrega para Ele, é isso? Não é esse o princípio. O princípio é com a primeira parte, é de algumas coisas só, de todos os teus. Meu filho de 11 anos vive isso. Não é dificuldade para ele, ele tem prazer de viver isso. Sabe por quê? Porque ele vê eu cumprindo isso. Eu nunca falei mal de princípio financeiro bíblico dentro da minha casa, porque eu quero que os meus filhos cumpram esse princípio. E só eu sei, eu tenho um antes e um depois. Eu sei o que era a minha pindaíba antes de cumprir o princípio.